Oi gente, eu sou a Carol e é com muita alegria que eu tô de volta com mais um vídeo do canal Tá Gravando! Ai, adoro fazer vídeo. Eu espero que com esse vídeo você possa entender um pouco do que está acontecendo. O tema deste vídeo é a CPI da Covid-19. Mas para entender o que é a CPI da Covid-19, primeiro você precisa entender o que é CPI. CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, inclusive é na própria Casa Parlamentar que acontecem os depoimentos, que na maioria das vezes é atendendo reclamações do povo. Tá, mas para que serve essa CPI? A CPI basicamente serve para discutir, ouvir depoimentos e tomar decisões a partir do tema da CPI, no caso. É conduzida, como eu falei, pelo Poder Legislativo, ou seja, composta pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Até aí ok, né? Mas afinal de contas, é novidade para quem? Muita gente está ouvindo CPI pela primeira vez agora, porque está em alta devido à CPI da Covid-19, mas, historicamente falando, a CPI iniciou-se lá na Grã-Bretanha, no século XVI e XVII, e espalhou por vários outros países, por exemplo, o Brasil. E falando em Brasil, 2 anos depois da criação da Constituição Brasileira, isso lá em 1826, já tem registros de senadores e deputados que se reuniram para avaliar as condições do Banco do Brasil. Naquela época eles não se intitulavam CPI, mas eles estavam fazendo o que uma comissão parlamentar de inquérito faz, que é fiscalizar. Mas oficialmente falando, a primeira CPI aconteceu no Brasil no ano de 1935. Enfim, agora é hora de falar sobre a CPI da Covid-19 para que você possa ler e assistir os noticiários entendendo o que está acontecendo. Vamos lá! Para início de conversa, o requerimento para dar início à CPI foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, isso no dia 13 de abril. Bem, o documento estipula que as investigações seriam a respeito das ações e omissões do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também o colapso na saúde que aconteceu no Amazonas no início do ano. Bom, mas a pedido de outro senador, a investigação foi ampliada também para a aplicação de recursos federais a estados e municípios no combate à pandemia da Covid-19, ou seja, agora o assunto é de todos. E aí, deu-se início às indicações para a formação do colegiado que compõe a CPI. E aí, nesse meio termo, houve um borogodó para decidir se ia ser presencial ou não devido à pandemia da Covid-19 e se seria viável realizar uma comissão parlamentar de inquérito remota. E aí, depois de muito vai e vem, decidiram pelo formato semipresencial. No dia 3 de maio já tinham mais de 6 pedidos de depoimento e no dia seguinte, no dia 4 de maio, já deram início aos depoimentos com os ex-ministros da Saúde. O primeiro a depor foi o Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde de janeiro de 2019 até abril de 2020. Ele foi ouvido na condição de testemunha. E aí surgem muitas dúvidas. Por que quem está indo depor na CPI não pode mentir, tem que falar a verdade? E para explicar um pouco melhor sobre isso, eu convidei a doutora Letícia Amorim, que atua na primeira vara criminal de Paraíso do Tocantins e atualmente coordena o NADEP, que é um núcleo de apoio e defesa ao preso. Olá, Letícia, seja bem-vinda. Explica pra gente por que quem está depondo na CPI tem esse compromisso com a verdade, por que não pode mentir e quais são as consequências jurídicas de quem acaba mentindo durante o depoimento. Meu nome é Letícia Amorim, sou defensora pública e hoje eu estou aqui para poder conversar com vocês. Todas as vezes que uma pessoa é chamada a uma CPI para poder testemunhar, ela vai na condição de testemunha. E o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 203, ele traz que toda testemunha fará um juramento, ou seja, sobre uma palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado. Se ele não cumprisse com a obrigação de dizer a verdade, ele estaria incorrendo em crime de falso testemunho, que está no artigo 342 do Código Penal, que traz todo aquele que fizer falsa afirmação, negar-se ou calar-se a verdade como testemunha, ele vai estar cometendo um crime de falso testemunho. Então, a partir do momento que ele cometesse esse crime de falso testemunho, de não estar falando a verdade, ele poderia ser preso. Muito bem, o depoimento de Mandetta durou mais de 7 horas e não tem como eu resumir tantas horas de depoimento em um vídeo curto. Então, confira alguns dos trechos mais marcantes do depoimento dele.
Bom, depois de Mandetta, era para ter acontecido o depoimento de Pazuello no mesmo dia, mas uma coisa de cada vez. Eduardo Pazuello, ele é um general da divisão do Exército Brasileiro e ele atuou como ministro da Saúde no Brasil durante um momento muito intenso da pandemia, que foi entre 2020 e 2021. Ou seja, a gente espera, acredita que ele tenha muito a dizer. Porém, eis que... E para completar essa semana, a Advocacia Geral da União, que é a AGU, entrou com um pedido de habeas corpus para Pazuello, que inclusive depois que eu já tinha encerrado o roteiro desse vídeo, saiu a matéria falando que o habeas corpus foi concedido por Lewandowski. Esse habeas corpus, ele permite com que Pazuello fique calado durante a CPI. Doutora Letícia, por favor, nos explique o que é o habeas corpus e que motivo o Pazuello tem para poder ter esse direito de ficar calado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. O habeas corpus que foi concedido ao ex-ministro Pazuello. Ele se socorreu de um instituto que nós chamamos de habeas corpus, que é uma ação judicial que pode ser proposta por qualquer um do povo. Não somente por advogado ou por defensor público, porque o habeas corpus é uma ação judicial que independe da capacidade postulatória. Todo aquele que tiver sua liberdade de ir e vir ameaçada, ele pode ingressar com habeas corpus. E foi o que fez o ex-ministro Pazuello. Ao ir a uma CPI como testemunha, ele teria a obrigação de falar a verdade. No entanto, nós temos a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 1969, que ela traz em seu artigo 8º, inciso 2, inciso 2º, a linha A, ela traz que toda pessoa acusada de um delito, ela tem o direito de não ser obrigada a produzir provas contra si mesma. Esse direito de inexigibilidade de autoincriminação, ele também é conhecido como nemo tenetur sed tegere, ou seja, ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. A partir do momento que o Pazuello compreendeu que aquilo que lhe fosse perguntado, ou aquilo que ele sabe, tendo o dever de falar, pudesse gerar algum tipo de prejuízo para si, especialmente na seara criminal, ele precisa se calar, porque ele não pode ser obrigado a falar a verdade sobre isso. Então, não é algo novo, não é algo inédito, é algo totalmente legal, porque ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá certo? É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigada, doutora Letícia, pela sua participação. Dando sequência, o depoimento seguinte foi de Nelson Tais, que também foi ministro da Saúde de 17 de abril até 15 de maio de 2020. Ou seja, a gente acha que ele nem tinha muita coisa para falar, já que ele ficou tão pouco tempo na pasta. Mas ele também tinha suas declarações a fazer. Após as participações dos ex-ministros da Saúde, foi a vez de Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, mais conhecido como Queiroga ou atual ministro da Saúde no Brasil. E segue um resumo do depoimento dele. Mas digamos que o depoimento dele não foi muito bem aceito e o próprio presidente da CPI falou a respeito. Mas... Na quarta-feira, dia 12 de maio, foi a vez de Fábio Van Garten. Ele é um advogado e atual secretário executivo do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal. E o depoimento dele deu o que falar, viu? Muita polêmica e confusão, porque em algumas de suas falas ele acabou se contradizendo e foi severamente acusado de estar mentindo em uma CPI, o que nós já aprendemos que não dá nada bom, né? Para finalizar, até o momento da gravação deste vídeo, nós tivemos mais 2 depoimentos. O do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do gerente-geral da Pfizer, Carlos Murilo, fabricante da vacina contra o coronavírus. E não dá nem para tentar resumir, porque a fala dele foi muito polêmica e causou indignação em milhares de brasileiros por conta desta revelação.
Acontece que, segundo ele, vou até ler essa parte, só em agosto de 2020 a Pfizer fez 3 ofertas para o Brasil, com opções de 30 ou 70 milhões de doses. A primeira no dia 14 de agosto de 500 mil doses. Sem respostas, a Pfizer fez mais uma oferta em novembro de 2020 de 70 milhões de doses. Isso foi no dia 11 de novembro. No dia 24 do mesmo mês, a mesma oferta foi feita também sem respostas. Em fevereiro de 2021, o laboratório aumentou a oferta para 100 milhões de doses, também sem respostas. Somente em março, na 7ª oferta, é que o Brasil aceitou, assinou o contrato de 100 milhões de doses. Inclusive, depois do encerramento do roteiro deste vídeo, foi anunciado que o Brasil também fechou mais um contrato de 100 milhões de doses. Até o final deste ano, deveremos receber 200 milhões de doses de vacinas. Basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha conseguido entender pelo menos mais ou menos do que está acontecendo, e se você quer se aprofundar mais, quer ter mais detalhes sobre os depoimentos, sobre o que está acontecendo, eu indico acompanhar podcasts, telejornais, ler o noticiário, para estar sempre se atualizando, porque esse tipo de informação é uma novela, todos os dias tem novos capítulos. E é isso, se gostou, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.